Olá Portugal, alô Brasil, esta é Connect TV Portugal. Sejam bem-vindos. Este é o programa 33 dos fanáticos do Algarve. No programa de hoje vamos continuar a falar do Euro e da Copa América, para além de outros assuntos de interesse. Os fanáticos de hoje são o Carlos Encarnação, o Armando Alves e o Filipe Gonçalves. Antes, vamos às referências. No basquetebol, o Portimonense assegurou a subida à Pro Liga, ou seja, à segunda Liga Nacional de Basquetebol. E no atletismo, os algarvios de Isaac Nader nos 800 metros, Ana Cabecinha nos 10 km marcha e André Costa nos 200 metros, sagraram-se campeões de Portugal nos campeonatos disputados na Maia, no Porto. Armando, começamos por aí. Comentários. Cumprimento todos os presentes aqui, todos aqueles que nos estiverem a ouvir e a ver. E em relação tanto ao basquetebol como ao atletismo, são boas notícias. Vamos estar melhor representados a nível nacional com a saída do Portimonense. Como todos sabemos, o Imortal fez esta temporada a melhor campanha do seu historial. O Portimonense, que estava no terceiro escalão do basquetebol nacional, subiu ao segundo e pode agora, frente ao Galitos de Aveiro este sábado, sagrar-se campeão nacional, uma vez que o Portimonense até agora ganhou a Zona Sul, agora vai defrontar o vencedor da Zona Norte. Os dois já subiram, falta de definir quem será o campeão e, portanto, será chamada cereja no topo do bolo se o Portimonense ganhar e esperemos que assim possa suceder. Por outro lado, há ainda uma referência ao Imortal B, que estava no terceiro escalão, aliás, estava no quarto escalão e subiu ao terceiro escalão do basquetebol nacional e, portanto, também vem dar maior representatividade e vem reforçar também o estatuto do Imortal como principal referência do basquetebol no sul do país. Em relação ao atletismo, é também uma boa notícia, é um atleta de eleição, ou não fosse, isto é aquela história de filho de peixe sabe nadar, não é? No caso, filho de peixe sabe nadar. Trata-se, como sabemos, de um dos filhos do Hassan Nader, antigo jogador do Farense. Aliás, um dos jogadores mais emblemáticos da história do Farense, que se sagrou o melhor marcador do campeonato da primeira divisão ao serviço do Farense e fez uma carreira extraordinária em Portugal. Um dos filhos joga futebol, está no Luxemburgo, o outro dedicou-se ao atletismo e está a construir uma carreira feita de sucessos e que com um largo futuro ainda seguramente pela frente e muitos recordes para bater, e esperemos que continue nesta escalada para que o Algarve seja também por ele, e foi o local onde ele nasceu e onde ele cresceu, seja por ele cada vez melhor representado. Encarnação. Olha, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a vós, cumprimentar também todos aqueles que nos estão a ouvir. Deixa-me, antes de ir aos assuntos que tu frisaste, felicitar aqui dois clubes. Um deles até é de Faro, é o Futebol Clube São Luís, e é um clube que tem, e muito feito também pela cidade de Faro, que completa 85 anos, e é o atual líder, o atual campeão nacional, o Sporting Clube Portugal, que hoje também completa, mas uma idade mais avançada, 115 anos. Voltando àquilo que estamos a falar, que é que nos interessa, que é propriamente estes atletas algarvios e estas equipas, sempre o disse e sempre o irei dizer aqui neste programa, que quando temos alguém em destaque que é do Algarve, já por si é uma boa notícia. E desta vez, e mais uma vez, isso vai acontecer, quer nas modalidades em que o grupo prevalece, quer a nível individual. O Algarve, mais uma vez, esteve e está muito bem representado e está a levar além fronteiras o seu bom nome, e logicamente que é uma honra, ainda mais quando são atletas algarvios, no caso do atletismo, a serem campeões nacionais. É sem dúvida uma grande carta aberta, chamemos assim, para que num futuro muito próximo realmente o Algarve consiga, e já vai conseguindo, quer no basquete, quer no próprio futsal, mostrar ao resto do país e à Europa que aqui também se fazem bons atletas e que aqui no Algarve também há qualidade suficiente para competir com aqueles que, em circunstâncias completamente diferentes, quer de treino e quer de outros tipos de métodos, competir com eles e mostrar-lhes que realmente o Algarve está no bom caminho e está a trabalhar muito bem em todas as vertentes e em todas as modalidades. Antes de irmos ao Euro, vamos debater aqui algumas questões pertinentes.
A primeira tem a ver com a questão da UEFA ter decidido terminar com a regra dos golos fora valerem a dobrar, em caso de empate nas provas europeias. Evidente. Comentários. Encarnação. Olha, penso que, e pelo que eu tenho ouvido, mas pelo meu raciocínio, é um pau dos bicos. Mas concordo plenamente com esta medida que a UEFA está a tomar ou tomou. Ou seja, faz com que as equipas, quer na primeira mão, quer na segunda mão, tenham que jogar mais, tenham que jogar para vencer. E sem dúvida que não para o resultado. Uma equipa que marcasse um gol fora, 1-1, por exemplo, no caso de 0-0, a equipa passaria à eliminatória seguinte. E penso que a UEFA, dentro dessa perspectiva e para dar mais qualidade, mais visibilidade ao espetáculo, implementou essa regra, na minha opinião, muito bem. Aliás, quando eu ouvi, foi com satisfação que acatei essa decisão por parte da UEFA, e que realmente o futebol poderá criar aqui muito mais qualidade, muito mais competitividade, e os clubes terão que não só procurar o empate, caso seja necessário, a 0, mas terão que procurar um resultado que lhes dê a vitória para que possam prosseguir para a eliminatória seguinte. Portanto, para mim, nota super positiva da UEFA nesta matéria. Armando. Olha, esta é daquelas decisões que eu acho que a intenção é boa, mas que na prática se vai revelar um completo fiasco. E explico porquê. O que é que vai acontecer? No primeiro jogo, a equipa que vai jogar fora, sabendo que marcar ou não marcar não vai ser muito importante, vai, sobretudo, procurar defender a sua baliza. E então vamos ter jogos, sobretudo na primeira mão e naqueles jogos em que na primeira parte não acontece quase nada, não há golos, vamos ter equipas forasteiras super defensivas, porque sabem que o 0-0 ou mesmo uma derrota por 1-0 lhes deixa tudo em aberto para a segunda mão, uma vez que o gol fora deixou de contar. Percebo a intenção. Agora, na prática, nós sabemos como é que as equipas vão reagir a isto e, portanto, o que vai acontecer é que vamos ter, na primeira mão, sobretudo, vamos ter jogos muito sensal, muito táticos, muito defensivos. Oxalá eu me engano, mas conhecendo sobretudo as equipas latinas, as equipas italianas, por exemplo, eu não estou a ver a equipa italiana que já não arriscava rigorosamente nada, com esta alteração, passar a arriscar o que quer que seja quando joga a primeira mão fora de casa. Portanto, vamos esperar para ver, mas eu sinceramente, é como digo, a intenção é boa, percebo a intenção. Na prática, duvido muito, tenho quase a certeza que isto não vai alterar coisa nenhuma, e se alterar é para pior, dentro daquilo que eu referi. Muito bem, vamos passar então para a segunda questão. O Filipe Gonçalves já está connosco. E a segunda questão é relacionada com o seguinte: o caso Eriksen, neste europeu, veio trazer à discussão a questão da quantidade de competições, quer ao nível de clubes, quer ao nível das seleções. Ou seja, cada vez há mais competições e menos datas para jogar. E nas fases finais dos campeonatos europeus, passaram de 8 seleções em 1980 para 24 em 2020. Armando, qual é a tua opinião sobre isto? Olha, eu desde há muito tempo que venho assinalando isso e sendo um crítico dessa sobrecarga. Nós, em Portugal, felizmente, não temos tanto esse problema. Em primeiro lugar, porque, infelizmente, grande parte das nossas equipas muito cedo ficam afastadas das competições europeias e, portanto, logo isso liberta-as para um calendário mais desanuviado. E, em parte, também porque temos campeonatos com 22 equipas, com 20 equipas, e o nosso tem menos do que isso e vai ter ainda menos, porque vai passar a ter 16 equipas muito brevemente. Agora, em países como, por exemplo, a Inglaterra, que tem o campeonato que tem e em que todos os jogos são altamente competitivos e que depois ainda tem mais a Taça da Inglaterra, a Taça da Liga, as competições europeias, há de facto jogadores que chegam muito sobrecarregados, para além de o próprio espírito, digamos, inglês, no sentido de que em primeiro lugar estão os clubes e a seleção não importa muito. Por algum motivo a Inglaterra desde 1966 que não ganha uma grande competição também por força disso.
parece-me que há necessidade, não através de superligas nem coisa nenhuma, mas de encontrar soluções que permitam, digamos, poupar os jogadores para os momentos-chave das temporadas. O que nós notamos, estamos a notar neste europeu e também na Copa América, onde grande parte dos jogadores jogam na Europa, é uma condição física muito precária de vários jogadores, algumas lesões, e aquilo que aconteceu, o Eriksen, que felizmente não teve a gravidade que se chegou a supor e que o momento vivido no jogo fazia acreditar que seria algo bastante grave. Felizmente para o jogador e para o futebol isso não aconteceu. Acaba também por ser um reflexo de levar os jogadores até ao limite. E eu creio que já superamos esse limite, porque temos assistido a alguns jogos agora com prolongamento nesta fase final. Nos Euros? E se colocares a mão na boca de alguns jogadores, eles caem autenticamente para o lado. Porque junta-se essa sobrecarga às altas temperaturas que se fazem sentir nesta época do ano. E, portanto, estar a marcar a fase final do Campeonato Europeu para se jogar com temperaturas superiores a 30 graus, como tem sucedido em alguns jogos, ainda para mais, por força dos interesses televisivos, em vez de jogares à noite, jogas às 4 da tarde ou às 3 da tarde, dependendo do país, isso é desumano. E sendo desumano, a forma como eu posso olhar para isto é que se colocam à frente de tudo os interesses financeiros e os interesses dos donos da indústria e não os interesses daqueles que são os artistas, os jogadores, e portanto há que alterar isso, há que encontrar soluções de compromisso que não violentem a capacidade física, o organismo, as condições de saúde dos praticantes, porque senão às tantas daqui a uns tempos temos aí um ou outro Eriksen em situações de maior gravidade, porque de facto estamos a levar muito além dos limites aquilo que se extrai da capacidade física dos artistas do futebol, e isso não é bom, porque temos jogos mais aborrecidos porque não há disponibilidade física para tal, e como digo, os únicos beneficiários disso são os donos da indústria, que podem ter jogos quando querem, como querem, porque as transmissões televisivas, digamos que exercem uma ditadura sobre o espetáculo que não defende os interesses dos praticantes. Encarnação, qual é a tua opinião? Olha, o caso Eriksen fez-me ficar sentado no sofá precisamente e recordar-me algo que pensei que nunca viria a haver no campo de futebol, que foi o caso do Michael Schweier. Independentemente disso, e concordo em toda a plenitude com o Armando, penso que o desporto deixou de ter a sua essência, que é o próprio desporto em si, e desde que isto começou a ser um negócio, logicamente que as equipas e aquelas mais de topo a nível europeu são as mais sacrificadas, e o Armando disse muito bem, basta ver alguns jogadores de algumas seleções para perceber que se lhe colocassem um guardanapo na boca, provavelmente ficariam ali. E tudo isto roda, infelizmente, à volta do dinheiro, e é o dinheiro que controla, e é o dinheiro que manda, é os grandes patrocinadores. Basta ver, e não fazer publicidade à marca, o que a Coca-Cola perdeu, o ato que o Ronaldo fez em retirar aquelas 2 garrafas de cima da mesa, dá-se para perceber perfeitamente que o futebol hoje em dia é mais um negócio do que propriamente o desporto em si. E isso reflete-se, os calendários são apertadíssimos, há jogadores que competiram finais da Liga dos Campeões, e também outro fator que o Armando, e bem também eu disse, é o tempo, é o calor que se faz, um calor devastador em alguns estádios e em alguns jogos, e nota-se realmente um desgaste muito, muito fora do normal, do que aquilo que se tinha visto nos últimos anos, quer em campeonatos da Europa, quer mesmo em campeonatos do mundo. Portanto, isso terá que ser uma medida que a UEFA e a própria FIFA terão que refletir para que casos como o do Eriksen não voltem a acontecer, ou não voltemos a ver em direto, e nós que estamos deste lado sentados no sofá, como eu costumo dizer, imaginamos, como eu imaginei, o caso da mulher dele que estava na bancada daquele estádio. Portanto, são tudo situações em que realmente quer a FIFA, quer a UEFA tem que ponderar, e ponderar muito bem, e sem dúvida, ou das duas uma, ou arranjar formas de, ao longo da época, espalhar o calendário de uma forma mais ordenada, ou então, por que não, reduzir
um número significativo de equipas nas provas europeias para que tenha mais qualidade a nível da Europa e a nível do mundo, se não quer fazer o contrário, que é reduzir as equipas nos campeonatos da Europa e do mundo para as ter nas provas da UEFA. Portanto, terá que haver aqui um sentar à mesa por parte quer dos clubes, quer da própria UEFA e da própria FIFA, para poderem chegar a um acordo para que nós possamos também estar em casa tranquilos a assistir um jogo de futebol e ver realmente que muitos daqueles jogadores que estão agora nesta fase do europeu estão num desgaste físico que é uma coisa completamente abismal. Filipe, bem-vindo. Qual é a tua opinião sobre esta questão do excesso de competição? Para já, obrigado e boa noite aos presentes e a todos os que nos estão a ouvir. Eu acho que já o Armando e o Carlos já disseram bem. Não se sabe se há uma relação direta entre o número de jogos por época e o que aconteceu ao Eriksen, isso não está provado, até porque ainda não há conclusões definitivas sobre o que é que lhe aconteceu, o que é que provocou o colapso dele. Agora, de certeza que não ajuda o número assombroso de jogos que os jogadores fazem durante a época, quer dizer, e a ideia da UEFA nunca, ou da FIFA, ou das entidades reguladoras, nunca é diminuir, mas sempre aumentar, por mais competições. Nunca se fala em reduzir o número de jogos, é sempre, onde é que temos espaço para pôr mais um jogo? Porque mais um jogo é mais dinheiro e pronto, o futebol é uma indústria, não é? Como qualquer outra, e a ideia sempre é gerar lucro. Nunca se questiona se os jogadores que são os verdadeiros artistas e pelo qual o futebol existe, não é? Sem jogadores não há futebol, quer dizer, são os principais protagonistas. Porque é que a voz deles nunca é ouvida? O Tónico Rosa, acho que há uns meses falou disso. Porque é que a UEFA nunca ouve os jogadores? Porque é que, por exemplo, na questão da tentativa da Superliga, os jogadores não foram questionados, os jogadores das próprias equipas, meia dúzia de pessoas acharam que, bem, mas é tentar sacar o máximo dinheiro para nós, e parece que nunca há a preocupação de ouvir os jogadores. Está bem que os jogadores são bem pagos para fazer o que fazem, mas pronto, também poderia haver um acordo se houvesse uma redução de jogos, também uma redução do dinheiro a movimentar, houvesse a redução de salários, porque há salários estupidamente altos. Agora, tenho a certeza que os jogadores não concordam, na sua generalidade, com o aumento progressivo de jogos. Há jogadores que chegam a fazer mais de 60 jogos por época, que é uma coisa absurda. E pensar que se um jogador chegar à final do europeu, a próxima época vai estar ali logo a uma questão de dias, quer dizer, o jogador nem vai ter tempo de descansar e vai mais de 60 jogos no ano a seguir e outros 60 no ano a seguir se for preciso, e isto não tem tendência a parar, vai ser sempre tendência a aumentar. Não conseguimos dizer que o que aconteceu ao Eriksen, que ainda bem que não foi nada de grave, foi nada de grave, foi uma coisa grave, mas não teve o desfecho que se estava a prever e que se temia. Foi muito aflitivo ver o que estava a acontecer. Estava a ver o jogo direto e estava, eu e toda a gente em aflição. Quer dizer, será que o jogador sobrevive? Quer dizer, a carreira não interessa nada, o futebol ali já não interessa. O que interessa é a saúde dos jogadores, e é isso que muitas vezes parece que falta às entidades que só pensam na parte financeira. A saúde dos jogadores, ouvir os médicos, ouvir a parte da medicina desportiva para saber se é viável tantos jogos, que eu acho que não, mas pronto, tem que haver uma conversa entre todos. Sem dúvida. Encarnação, a pandemia trouxe realmente um problema grave ao futebol em termos financeiros. Ou seja, objetivamente não há dinheiro. O mercado não está sem movimento. Sérgio Ramos, o Messi e outros jogadores estão a sair a custo zero porque custam muito dinheiro. Houve a tentativa da criação da Superliga. Isto são tudo sinais desse problema. Qual é a tua opinião? Olha, a minha opinião é que a tendência vai ser cada vez mais para o mercado ficar pior. Aliás, basta ver os casos que foram aparecendo ao longo deste europeu, quer 300 finlandeses, quer escoceses, quer por aí adiante. Portanto, tudo isto nos leva a pensar, e para ir depois à tua questão, tudo isto nos leva a pensar que o próximo ano futebolístico será mais do mesmo, ou seja, como eu costumo dizer, é melhor tirar o cavalinho da chuva, senão ele molha-se,
porque não irá haver público no estádio tão cedo. E isso, logicamente, os clubes não tendo receitas, e bem, estão na expectativa do mercado, ou seja, eu acredito que numa situação normal ou num cenário em que não houvesse uma pandemia, houvesse dinheiro, logicamente que o Messi não teria terminado o contrato sem já estar noutra equipa, ou ter renovado com o próprio Barcelona, ou provavelmente já estar num dos grandes europeus. E tudo isso é um fator que condiciona os clubes. Aliás, basta vê-lo em Portugal. Nós estamos aqui a falar numa dimensão à escala galáctica, se me permitem o termo, mas basta ver em Portugal. O mercado em Portugal está completamente parado. Ou seja, a nível de movimentações, há 2 épocas atrás ou a época passada, normalmente já teríamos os plantéis recheados com aquisições e com jogadores. Mas isso não se sente só em Portugal. Agora imaginemos clubes como o United, como o City, como o Barcelona, como os Juventus, como o Real Madrid, como o Bayern Munique, se estão neste impasse financeiro e logicamente que as compras que irão fazer terão que ser certas e cirúrgicas, imaginemos o mercado português como é que está perante este cenário. Portanto, penso que tudo isto envolve esta grande pandemia que se instalou não só em Portugal, mas por esse mundo fora, e logicamente, e volto a repeti-lo, um jogador como o Messi, por 80 milhões, penso que um dos grandes clubes europeus, um Paris Saint-Germain, ou mesmo um City, ou mesmo um United, a esta altura já teriam feito uma proposta para o jogador, ao que consta, ainda nada chegou a Barcelona, ele ainda não renovou, e a prova provada vai naquilo que tu dizes. Esta pandemia veio de certo modo, não digo de certo modo, veio mesmo condicionar e muito a gestão dos clubes, a gestão financeira e, neste caso, as contratações das equipas para as próximas temporadas. O Messi é um exemplo, há muitos outros que estão no mercado também com qualidade e não têm saída. Para já, as situações que têm sido ponderadas a nível da Europa e que temos conhecido é dos treinadores, porque sem eles realmente as equipas não se podem formar, nem poderão depois se fazer aquisições. Mas acredito que isto ainda vai demorar algum tempo, não vai ser tão célere como muita gente pensava, e penso que o mercado do futebol está também pela rua da amargura e que realmente vamos ter que aguardar mais alguns dias, não só a nível interno como externo, para depois aí sim poderemos falar destas situações. Mas para já a pandemia é, sem dúvida, e a falta de receitas dos clubes, todo este impasse que se vive à volta dos jogadores, por exemplo, como o Messi. Filipe, qual é a tua opinião sobre esta questão? Bem, a pandemia não afetou só o futebol, obviamente, afetou todas as áreas, foi transversal a todas as áreas. O futebol foi uma das afetadas, provavelmente nem foi a mais afetada, mas cada um pensa cada um vira a brasa à sua sardinha, digamos assim. Portanto, as pessoas do futebol estão preocupadas com a falta de receitas, com a falta de público nas bancadas, com o dinheiro que eu acho que estava a chegar a níveis estúpidos até antes da pandemia. Quer dizer, estamos a falar de transferências acima dos 200 milhões, salários completamente pornográficos. O salário do Messi no Barcelona era 80 milhões por ano, que é uma coisa absurda. Portanto, é uma bolha que um dia havia de rebentar. Não se estava à espera que fosse desta maneira, não é? Mas teria que rebentar um dia, porque íamos atingir aqui transferências de 500 milhões. Num dia a bolha rebentava. A questão é que os clubes não queriam que a bolha rebentasse. A tentativa da Superliga Europeia nada mais é do que manter as receitas da maneira como estavam. O Florentino bem que chora que não consegue contratar o Mbappé nem o Haaland e acha que isso é mau para o negócio, quando na verdade se calhar até é bom para o negócio. Os jogadores ficam nos clubes e temos mais equipas. Em vez de haver uma concentração maior de jogadores nas mesmas equipas, os jogadores estão mais distribuídos como se calhar estavam há 20, 30 anos atrás. Não havia tanta concentração de estrelas numa só equipa. Agora, pronto, estamos a falar na perspectiva dos grandes clubes. Na perspectiva dos pequenos clubes é trágico a falta de receitas, porque esses não é contratar o Mbappé ou o Haaland ou outra estrela qualquer. Às vezes é pagar salários, é ter as contas em dia, é conseguir manter o clube de uma maneira profissional, e talvez a vinda do público aos estádios possa atenuar isso. Estamos a ver no europeu, a UEFA quer pôr a lotação máxima em Wembley, com a quantidade de casos que está a haver no Reino Unido.
parece que estamos aqui a ver uma disputa de dinheiro versus saúde, e que eu acho que a saúde tem que vir sempre em primeiro lugar, e que esta situação há de melhorar um dia, assim que a Covid o permita, mas em suma é isso. Os clubes têm que fazer, se não conseguem contratar jogadores por muito dinheiro, então porque não investir na formação, a melhorar o scouting e buscar jogadores mais baratos, quer dizer, os clubes têm que viver com a realidade que têm, não é? O Sporting no ano passado foi campeão e, tirando a contratação do Paulinho, que já foi em janeiro, investiu cerca de 13 ou 14 milhões e com muitos jogadores da formação. O Benfica investiu 100 e ficou em terceiro. Quer dizer, o dinheiro por si só não gera competitividade. O que gera competitividade é a competência. É a capacidade de fazer, muitas vezes, muito com pouco. É difícil, mas a maneira mais fácil do que é esbanjar dinheiro, se calhar não é a maneira mais correta para o futebol. Muito bem. O dinheiro não é tudo, mas faz muita falta. É isso mesmo. Armando, qual é a tua opinião? Olha, concordo com praticamente tudo o que ouvi do Carlos e do Filipe, e de facto há uns bons anos que o futebol vem vivendo acima das suas capacidades. E importa dizer que esta crise tem tocado a todos, tocou muito menos ao futebol do que tocou aqui ao meu vizinho do café, ou do restaurante, ou do mercado, porque esses tiveram que fechar as suas atividades, têm agora 10% dos clientes que tinham. O futebol, se formos a ver bem, e à exceção do caso francês, em que a empresa detentora dos direitos televisivos deixou de pagar, em todos os outros casos, e sendo os direitos televisivos a maior fonte de receita em todos os principais campeonatos, essa fonte de receita não deixou de existir. Portanto, estamos aqui a falar em quebras relativas ao público, eventualmente a um ou outro patrocínio, e portanto estaremos a falar de quê? 10, 15, 20%? Creio que não mais de 20%, porque se olharmos para o campeonato português, há clubes em que as receitas televisivas representam 80% e 90% do orçamento. E, portanto, não podemos estar aqui a falar numa crise por falta de receitas quando o operador televisivo pagou. Portanto, isso parece-me uma falsa questão, porque o futebol também esteve parado apenas 2 meses e tal, pouco mais do que isso. Foi das atividades que recomeçou mais cedo e, portanto, menos sofreu. E logo, sendo das que menos sofreu, é das que menos se pode queixar, creio eu. Já temos dito aqui, e é natural que assim seja, que faça todo o sentido, quando houver condições de saúde pública para isso, o regresso do público às bancadas, e já houve momentos em que, de facto, as condições de saúde pública o permitiam, isso não aconteceu, e deixamos aqui as nossas críticas na altura, mas a verdade é que em clubes que têm 500 ou 700 ou 800 e alguns na Primeira Liga que têm isso, de espectadores por jogo, que diferença é que isso faz no fim da época? Portanto, não brinquemos com coisas sérias, não é? Agora, por outro lado, a nível internacional, passando isto da esfera doméstica para a esfera internacional, nos últimos anos registaram-se transferências por valores completamente obscenos e há salários pagos a futebolistas por valores completamente obscenos. Eu entendo que um bom futebolista, um futebolista de eleição, um Messi, um Cristiano Ronaldo, seja pago principalmente porque é de facto um artista, naquela área um dos melhores do mundo, mas se formos ver alguns dos melhores do mundo em determinadas áreas da ciência, em determinadas áreas da informática, de mais isto, o que quer que seja, da área da saúde, por exemplo, um profissional de topo numa dessas outras áreas demora uma vida inteira para ganhar o que um futebolista ganha num ano. E isso é completamente obsceno, é algo que a sociedade deve condenar e que deve ser equacionado em termos de futuro. Muito bem que os futebolistas sejam bem pagos por aquilo que fazem, até porque depois temos que olhar para o seguinte: a vida do futebolista, a carreira do futebolista é uma carreira muito curta e, naturalmente, os salários têm que ser mais elevados em função dessa carreira curta. Mas um futebolista que termina o seu percurso aos 34, 35 anos não fica inválido para a vida, pode exercer outra atividade profissional e, portanto, quando estamos a falar aqui de alguém que ganha não sei quantos milhões, um Messi, um Cristiano Ronaldo, uma outra estrela qualquer, um Mbappé, que vai ganhar não sei quantos milhões até os 34 anos,
essas pessoas não ficam inválidas a partir daí, portanto têm o seu pé de meia bastante avultado para se dedicarem a outras atividades. E, se não ganharem tantos milhões, se ganharem um pouco menos, conseguem seguramente também organizar as suas vidas e criar empresas ou ficar à sombra aí numa ilha tropical também com menos 30 ou 40 milhões, não é isso que os vai deixar muito mais pobres. E, portanto, tudo isto tem que ser equacionado. Ou seja, o que houve foi uma hiperinflação, quer no valor das transferências, quer no valor dos salários. Porquê? Porque começou a entrar dinheiro chinês, a entrar dinheiro do Qatar, a entrar dinheiro dos Emirados Árabes. E os clubes começaram a viver muito acima das suas possibilidades com dinheiro vindo de fora para a Europa. O campeonato inglês, ainda há dias vi um estudo sobre isso, dos 20 principais clubes ingleses, 18 são controlados por não ingleses, neste momento. Ou em parcerias, ou norte-americanos, ou tailandeses, ou isto ou aquilo. Em França também, como sabemos, o principal clube também tem pouco de francês. Em Espanha também há cada vez mais clubes com investimento estrangeiro. E, portanto, toda esta realidade artificial que foi criada, à menor crise, abana um pouquinho. Agora, dizer-se que o futebol está em crise, não, reajustem. Pratiquem salários de acordo com as receitas que têm, de acordo com uma política mais realista de investimentos. Quer dizer, um clube que gere 500 milhões de receitas por ano, estar a endividar-se, é algo que para mim é completamente inadmissível, porque com 500 milhões de euros por ano, como o Real Madrid e como outros, consegue-se facilmente fazer um plantel extremamente competitivo, conseguir resultados, não ficar a dever nada a ninguém. Agora, recebemos 500, mas vamos gastar 700, que é para o fulano não ir para o clube X, e então, para impedir que o fulano vá para o clube X, vamos pagar 200 milhões ou 300 milhões. Esta escalada, esta loucura, é que talvez esta crise tenha servido para pôr termo a tudo isto e para que haja políticas mais realistas, sobretudo nos grandes clubes. E não é com Superligas que isto se vai resolver, porque a Superliga iria apenas fazer aumentar o problema e criar um fosso ainda maior entre os grandes clubes e os clubes de média dimensão e desestruturar totalmente o edifício do futebol a nível europeu. Muito bem, meus amigos, vamos para o Euro e vamos começar com a seleção portuguesa, que caiu nos oitavos de final frente à Bélgica por 1-0. Filipe, como é que viste esta eliminação? Eu acho que caímos no melhor jogo que fizemos, sinceramente. Acho que o jogo com a Bélgica, se calhar, foi dos jogos do europeu o melhor conseguido e foi logo que nos ditou a derrota, né? Vinhamos de um grupo complicado, né? Curiosamente já nenhum está em prova. A Alemanha, a França e Portugal já saíram do europeu. Analisando a prestação assim, de uma maneira global, sabe a pouco, não é? Quer dizer, quem é campeão da Europa e sai na primeira fase eliminar, fica com um sabor a pouco. Já no último Mundial também saímos da mesma fase, e fica aquele sabor de que podíamos ter chegado mais longe. Acho que fizemos o mínimo obrigatório, quer dizer, que passando 3 equipas, quer dizer, há 2 grupos que só passam 2, mas de maneira geral, passando 3 equipas, Portugal não ficar atrás da Hungria seria vergonhoso. Portugal cumpriu a sua obrigação no jogo com a Hungria, o resultado é muito enganador, porque só marcámos o primeiro gol quase aos 90 e é que desbloqueou o jogo, senão provavelmente até teríamos empatado. Com a Alemanha foi um mau jogo. Se eu vou pôr-me aqui a abordar taticamente esse jogo, se calhar ficamos aqui mais tempo do que devíamos, portanto, foi uma má prestação, os médios não tiveram bem, acho que o Fernando Santos insistiu demasiado na mesma dupla, que tinha falta de ritmo e de tempo de jogo a esta época, principalmente... Vamos focar-nos nos oitavos de final. Certo, e depois... Pronto, é só para explicar, porque eu não tinha falado da seleção no europeu, pronto, fazendo a análise assim, balanço geral. O jogo com a França foi bem conseguido, acho que podíamos até ter ganho o jogo, houve um penalti polémico, houve oportunidades para as duas equipas, uma grande defesa do Rui Patrício, um empate até se aceita, e calhou-nos a Bélgica, não é? Mas a Bélgica que vinha de fazer, foi uma fase de grupos em pleno, não é? 3 jogos, 3 vitórias, 7 golos marcados, um sofrido, portanto estava em grande forma, e a Bélgica fez os 2 remates, um trivela e o golo. Não fez mais, não vi a Bélgica criar mais oportunidades de perigo. Está bem que Portugal não criou muitas oportunidades de perigo, mas criou os suficientes, se calhar, para passar. Principalmente na segunda parte, acho que a primeira parte entrámos demasiado
com receio do adversário, demasiado respeitosos, se calhar, do poderio da Bélgica, o que também se justifica, que a Bélgica, em termos de ataque, é monstruoso, não é? Uma frente com o Lukaku, com o Hazard e com o De Bruyne, mete medo a qualquer seleção. Agora, quando percebemos que podíamos jogar o jogo de uma maneira mais ofensiva, é que foi quando sofremos o gol e fomos atrás do prejuízo. Acho que se tivéssemos abordado o jogo desta maneira, de que primeiro temos que marcar, primeiro temos que ganhar, e não jogar na expectativa e no erro, como parece que chegámos na primeira parte, se calhar não teríamos sido eliminados. Foi pena as bolas que tivemos de oportunidades, a bola ao poste, do Guerreiro, mais as duas do Jota, mais o livro do Ronaldo, não terem entrado. Pá, faz parte, é futebol. Agora, a sorte do jogo que teve com a Bélgica, há 5 anos esteve connosco, foi uma sucessão de vários acontecimentos com sorte. Portanto, isto do futebol é mesmo assim, às vezes ganha-se, outras vezes não se ganha. Agora, eu acho que Portugal tem que jogar de uma forma mais ofensiva, dada a qualidade que tem. Quer dizer, eu não me lembro de uma seleção portuguesa com tanta qualidade. Talvez naquele período 2000, 2004 tínhamos também uma grande seleção, mas a seleção tem jogadores para jogar de uma maneira mais ofensiva, mais à procura da vitória, e não tanto de primeiro não vamos sofrer, primeiro vamos jogar no erro do adversário. Acho que podíamos mudar essa perspectiva, e por exemplo na Liga das Nações fizemos e correu bem, ganhamos a competição. Acho que o Fernando Santos tem que encarar os jogos de uma maneira mais primeiro para ganhar e para jogar bem, do que propriamente para não sofrer golos e para defender. Encarnação, como é que viste Portugal nesse jogo, nos oitavos de final? Vi Portugal, vi o grupo da morte, e se me permite o termo, morrer nos oitavos de final, e Portugal sair precisamente naquele que eu considerei também um dos melhores jogos da seleção portuguesa. Agora, logicamente que, e não sendo treinador e sendo uma pessoa que gosta de futebol, penso que, e o Filipe também o disse, há muito para pensar, há muito para mudar. Penso que o Fernando Santos, e não vamos colocar, como tenho ouvido e como tenho lido, que agora já não presta, agora já não é bom selecionador. É bom selecionador, mas isto do futebol tem que ser jogado dentro das 4 linhas e acabou. E os treinadores são para treinar, os treinadores é que têm de ter a mão e o pulso, e recordo, e há pouco tempo disse, e tiro o chapéu a Scolari, quando teve a atitude que teve de não levar o Vítor Bahia ao Euro 2004. É o treinador que manda, e a Federação, nisso, tem que dar todo apoio ao treinador. E não podemos andar aqui com vamos ser campeões do mundo e vamos nada. Ainda nem sequer fomos apurados. Devemos ser. Mas não vamos lançar já aqui uma farpa de uma coisa que nós nem sequer sabemos ainda o que é que irá acontecer daqui a nem sequer uma semana, quanto mais no Campeonato do Mundo. Portanto, eu acho que é jogar jogo a jogo, como o Sporting jogou sempre aquela ladainha, jogo a jogo, olha, foi campeão. Portanto, já a pensar que vamos ser campeões e nem lá estamos, quer dizer, não faz exatamente. E penso que o Fernando Santos não tire mérito ao trabalho que tem feito na seleção, porque tem feito um bom trabalho, ao contrário, como volto a dizer, tenho ouvido e tenho lido muito isso. Foi um campeonato da Europa que poderíamos ter feito e poderíamos ter uma melhor prestação que não a tivemos, mas isso também incide a culpa sobre o treinador, porque ele é que põe os jogadores a jogar. E concordo com o Filipe, já disse aqui no último programa que tivemos, o William Carvalho nunca é jogador de seleção, por amor de Deus. E depois é assim, levamos um jogador que é o melhor marcador português, que não jogou na equipa de Rui Jorge, que poderia ter dado um título de campeão da Europa, para levá-lo ao Mundial e nem sequer o estrear. Estamos a falar do melhor marcador do campeonato português, valendo o que valendo, tendo a qualidade que possa ter, é inquestionável. Mas o certo é que não foi utilizado um minuto. E se calhar, com o Rui Jorge, teria feito muito mais falta, teria dado outro tipo de qualidade ao ataque português, e provavelmente poderíamos estar aqui a dizer, olha, fomos eliminados no Euro, mas ganhámos outro Euro frente à Alemanha. E é isto que tem que se pensar. Penso que também terá que haver uma grande reflexão, quer da própria Federação, quer do próprio Fernando Santos, que é o meu treinador e espero que continue como selecionador nacional, porque por morrer uma andorinha não acaba a primavera, lá diz o ditado popular, e é verdade, mas há aqui muito que tem a ser repensado. E realmente, isto é como o Filipe disse, um jogador tem que ter e tem que ser capacidade de ter qualidades para representar o país. Um deles, e tenho esta opinião e continuarei a tê-la,
O William Carvalho foi uma peça que foi passear. Ponto. Faz lembrar o Paulo Bento quando levou o Pepe ao Campeonato do Mundo do Brasil, que vinha de uma lesão do Real Madrid. Quer dizer, não andamos aqui a brincar ao futebol. Acho que era o Queiroz. Acho que era o Queiroz. Exato, não, acho que era o Paulo Bento. Acho que foi o Paulo Bento. Nesse Mundial 2010, não era o Queiroz? No Brasil, acho que foi o Paulo Bento. Mas pronto. Isso foi 14. Foi 14. Pronto. Não andamos aqui a brincar ao futebol. Estamos na elite do futebol europeu, com seleções já com um certo gabarito e requisitos a nível de jogadores muito grandes, nas maiores equipas europeias. Basta ver Inglaterra, praticamente, todos eles, Manchester City e Everton, andam por ali, e fora noutras seleções. E isso é que tem que ser repensado. E tem que se perceber que Portugal, para poder disputar, para poder enfrentar num campeonato do mundo, porque este já passou, um Brasil, uma Argentina, uma Alemanha, terá que estar preparado. E para estar preparado, tem que estar os melhores. E os melhores que forem, têm que estar para jogar. E volto a dizer, houve algumas escolhas que não concordei, mas quem sou eu? Mas também penso que há jogadores que foram convocados, que é o caso do Nuno Mendes e o caso do avançado do Sporting, provavelmente com o Rui Jorge poderiam ter dado outra mais-valia e provavelmente poderia, e estamos nas suposições, ter dado um título a Portugal que tanto persegue há muito tempo. Encarnação, qual é a tua opinião sobre os oitavos de final? Portugal, Bélgica. O Encarnação acabou de falar, agora deve ser eu, com certeza. Agora é o Armando. É o Armando. Peço desculpa. Olha, para já uma notícia de há minutos, que o árbitro espanhol, o Mateu Lahoz, foi afastado do Campeonato da Europa por o Comitê de Arbitragem da UEFA. Por causa do penalti. Exatamente, o penalti assinalado contra Portugal, no Portugal-França, foi mal assinalado. E se em campo as coisas tivessem passado de outra forma, se esse penalti não tivesse sido assinalado, possivelmente Portugal teria ficado em primeiro lugar no grupo e estaríamos todos a fazer outras contas. Depois, olhando para o Portugal-Bélgica, até porque dos outros jogos já falamos aqui há uma semana, olhando para o Portugal-Bélgica, a primeira parte foi muito equilibrada, a diferença foi feita num remate feliz em que o Rui Patrício estava também mal colocado, acontece aos melhores, ele que noutros jogos também fez excelentes intervenções, neste jogo não esteve bem, particularmente nesse lance, e depois na segunda parte o jogo foi nosso e não conseguimos empatar, porque eu acredito que se Portugal tivesse chegado ao empate como merecia, porque de facto fez uma boa segunda parte, acabaria por surgir o segundo gol. Não aconteceu, mas não se pode dizer que tenha sido um afastamento ou uma derrota vergonhosa, nada que se pareça nem perto disso. Perdemos por 1-0 diante do número 1 do ranking da FIFA, que é a Bélgica neste momento. Portanto, é uma equipa poderosíssima e nós, na segunda parte, fomos claramente superiores. E, portanto, não há que haver aqui nenhum complexo de inferioridade, nada de dizermos que foi um afastamento vergonhoso, que podíamos ter feito muito mais diante da Bélgica, porque não parece que pudesse ter sido feito mais alguma coisa. É claro que cada um de nós é um treinador e mudava este e punha aquele e por aí fora, mas temos que confiar nas pessoas que lá estão, no Fernando Santos. Se olharmos para a história do futebol português, que é uma história já centenária, temos 2 títulos internacionais. Temos um Campeonato da Europa e uma Liga das Nações. E quem era o nosso selecionador nessas conquistas era o mesmo que agora é criticado porque fomos afastados pela Bélgica, que é a primeira do ranking da FIFA. Ora, isto parece-me que não faz muito sentido. Podem-se sempre questionar questões de natureza. De facto, houve jogadores que eu não percebi porque é que foram escolhidos, eu não tinha levado aqueles, mas possivelmente outra pessoa qualquer acha muito bem que tenham ido aqueles e que não tenham ido outros, porque cada um faz a sua seleção. Agora, olhando para aquilo que foi o percurso de Portugal, podíamos ter feito mais, podíamos. Houve alguns erros táticos que foram cometidos diante da Alemanha que nos custaram aquela derrota pesada. Contra a França estivemos bem, contra a Bélgica na segunda parte estivemos bem. Portanto, eu creio que foi uma participação dentro daquilo que, digamos, dos limites mínimos. Não foi uma participação brilhante, longe disso, mas não foi também uma participação humilhante ou que nos tenha envergonhado em alguns aspectos. Há naturalmente ilações a retirar, temos que melhorar, temos que fazer mais e melhor agora no apuramento para o Campeonato do Mundo, mas eu creio que não é o momento de se criar aqui uma revolução, de fazer com que tudo aquilo que foi construído até agora
agora não vale de nada porque perdemos com o número 1 do ranking da FIFA. Não me parece que seja razoável fazer isso acontecer. Portanto, é este o balanço da participação portuguesa. Fiquei naturalmente muito triste. Os belgas ficaram seguramente muito felizes porque também tiveram muita sorte na segunda parte. Como eu digo, se tem aparecido o gol do empate, Portugal ganhava aquele jogo. Muito bem, então agora vamos para os quartos de final. Vamos às nossas apostas. Eu vou começar com o Suíça-Espanha, Encarnação. Suíça-Espanha. 1 ou 2? Bom jogo esse. Eu acredito que a Espanha vença. Portanto, Espanha para o Encarnação. Filipe. Mas é preciso dizer resultado ou é só... Não. É só dizer que é 1 ou 2? Isto é o total bola, ok. Também não há o X, não é? Também não há o X. Epá, eu acho que a Espanha ganha. A Suíça teve muito bem com a França, quer dizer, mais pela capacidade de dar a volta ao resultado. Mas não esquecer que podia ter feito 2-0 também. Mas acho que a Espanha tem um poderio ofensivo maior e acho que com a naturalidade vai passar. E vai ganhar a Espanha. Armando. Eu sou do contra, vou pela Suíça. E justifico porque a Suíça está com uma moral fantástica depois de ter eliminado o campeão do mundo. E tem um Seferovic, porque agora nós agora só temos 1 ou 2 jogadores que atuam em Portugal nestas seleções e que eu, digamos que os adoto um pouquinho como portugueses e, portanto, espero que o Seferovic brilhe outra vez como brilhou diante da França e faça com que este jogo seja um jogo tão espetacular como foram aqueles entre a Croácia e a Espanha e entre a Suíça e a França. Encarnação, vê lá a questão do som. Vamos então para a Bélgica e Itália, e começo por aí, Armando. Qual é? Bélgica e Itália. Ora bem, aqui temos um problema. Se o De Bruyne e o Lukaku não está fácil. Já temos um espectador para a Bélgica e Itália. Se o De Bruyne e o Lukaku, que estão lesionados, jogarem, temos uma Bélgica. Se eles não jogarem, temos outra Bélgica. Ou seja, se eles não jogarem, eu aposto na Itália. Se eles jogarem, eu aposto na Bélgica. Partindo do princípio que creio que um deles, o De Bruyne, parece-me que não será recuperável. Acho que o De Bruyne não joga. Vou mais pela Itália. Portanto, será a Itália aqui. Muito bem. Encarnação. A Itália. Aliás, sempre disse aqui desde o primeiro dia, continuo a dizê-lo, que a Itália irá ser a campeã da Europa este ano. Filipe. Epá, este é jogo difícil. Este é o jogo que podia ser uma final que ninguém se admirava. É como o Armando disse: se jogar o Lukaku e o De Bruyne, temos uma Bélgica. Se não jogar, temos outra. Portanto, eu, como não tenho os dados todos, não sei se joga ou não, eu vou ser do contra, vou pela Bélgica. Mas isto partindo do pressuposto que jogam. Se não jogarem, é mais pela Itália. Muito bem, Filipe. E continuamos por aí. República Checa e Dinamarca. Estes dois andam a passar pelos intervalos da chuva. É isso mesmo. República Checa, Dinamarca. Quer dizer, a República Checa eliminou a Holanda. Está bem, teve uma expulsão, mas foi... A Holanda estava em grande, este europeu. Estava só 3 vitórias. Pumba. Isto é só surpresas neste europeu. Isto é um jogo dos underdogs. Não era expectável que nenhuma delas chegasse aqui. Eu vou pela Dinamarca pelo fator moral que tem, por quererem dar a vitória ao Eriksen. Tem jogadores em grande forma. O Dolberg marcou os 2 golos, mas tem o Damsgaard, está a aparecer muito bem. Também do outro lado há o Chique e não sei o quê, mas eu vou para a Dinamarca. Ok. Carnação. Também vou apostar na Dinamarca. Penso que a Dinamarca está com a moral em alta. Aliás, tem-o provado nos últimos jogos, embora tudo aquilo que o Filipe disse em relação à República Checa, mas podes colocar a vitória da Dinamarca. E Armando? Vai ser muito equilibrado, mas eu também vou apostar na Dinamarca, sobretudo pela qualidade e pela diversidade dos seus avançados. São jogadores, se jogar um é uma coisa, se jogar outra é outra, e podem jogar os dois durante o jogo, e a República Checa vai sentir seguramente muitas dificuldades. Aposto na Dinamarca. E então aposta na saída do Chique, da Checa. República Checa, pelas minhas contas, irá para casa. Muito bem. Vamos então, Encarnação, Ucrânia, Inglaterra. Ora, aqui está a seleção que para mim será a derrotada na final deste europeu frente à Itália. Vou apostar na Inglaterra.
Muito bem, Armando. Aqui parece-me que há um desnível acentuado entre as duas equipas, embora este é o único jogo que os ingleses nesta caminhada não vão disputar em Inglaterra, vai ser em Roma, em Itália, né? E portanto isso criará uma forte comunidade ucraniana de imigrantes em Itália. O estádio estará mais ucraniano que inglês, creio, e portanto isso poderá ser um fator de algum equilíbrio, embora me pareça que a Inglaterra é claramente favorita e vou apostar na Inglaterra. Pois. Aliás, este Euro parece ter sido realizado pela Inglaterra. Sempre o Wembley. É isso. Filipe. Eu acho que isto é o mais fácil. Acho que isto, quer dizer, a não ser que haja aqui uma grande surpresa. E este também o França-Suíça era mais fácil. Pois, exato. É isso que eu ia dizer. A não ser que haja aqui uma coisa muito surpreendente, como já aconteceu e tem acontecido neste europeu. Pá, eu diria que a Inglaterra tem uma equipa com outras armas que a Ucrânia não tem, que já fez. Não esquecer que foi a quarta melhor terceira, ganhou no último minuto do prolongamento, já fez o seu europeu a chegar aqui. A Inglaterra tem outro poderio e motivada, e como está, e com a jogar bem como está, tem armas ofensivas para provavelmente chegar à final. Meus amigos, vamos então para os quartos de final, mas da Copa América. E vamos começar com o Brasil-Chile. Encarnação. Olha, pelos jogos do Brasil que tenho acompanhado, e foram já 2 ou 3, acredito vivamente que este Brasil está para dar cartas nesta Copa América e que com maior ou menor dificuldade vai vencer a formação do Chile. Portanto, vitória do Brasil. Encarnação. Armando? Olha, eu aqui vou pelo Brasil, não tanto pela qualidade de jogo do Brasil, porque tem sido uma Copa América do que tenho visto nivelada por baixo, sem grande qualidade, mas sobretudo pela falta de qualidade do Chile, é que esperava-se muito mais do Chile. O Chile foi o quarto classificado no seu grupo e, portanto, não me parece que esteja sequer perto do Chile de outros tempos. Relembro que o Chile não há muito tempo ganhou por 2 vezes seguidas a Copa América e agora jogando diante do Brasil e no Brasil e com o Chile com um rendimento muito abaixo daquilo que se esperava, só o milagre é que fará com que o Chile possa ganhar esta eliminatória, portanto a aposta é para o Brasil. Filipe? Eu aqui vou ser sincero, eu não vi nenhum jogo da Copa América, os jogos dão muito tarde, mas do que tenho visto os resultados, vejo os resumos, aqui vou para o Brasil pelo sentido em que não é que o Brasil esteja a jogar muito, do que tenho visto dos resumos dos jogos, mas é porque o Chile está em fim de geração. Claramente não se tem conseguido renovar, porque os jogadores, se formos a ver o 11 titular, continuam a ser os jogadores mais experientes. Há 5, 6 anos deram a Copa América e estavam no auge das carreiras, agora já não estão. As principais figuras têm todas mais de 30 anos e o Chile está em fim de ciclo. Provavelmente vai cair aqui uns quantos degraus quando esta geração acabar. Não me parece que consigam vencer o Brasil, mas nunca se sabe. Mas já a partida será o Brasil. Muito bem. Vamos então para o Peru-Paraguai. Armando? Vai ser um jogo equilibrado daquilo que vi das duas equipas. O Peru tem 2 ou 3 individualidades interessantes, mas o Paraguai parece mais compacto como equipa e, sobretudo, tem jogadores mais experientes, mais traquejados ali na defesa. Eu irei mais pelo Paraguai, partindo do princípio que será o Paraguai, digamos, a tentar o controle do jogo e será um jogo, do ponto de vista defensivo, controlado pela formação do Paraguai. Paraguai. Muito bem. O Paraguai realmente está melhor do que das provas recentes que tem participado. Encarnação, Peru ou Paraguai? Faço das minhas palavras as do Armando. Vai ser um jogo muito equilibrado mesmo. Entre estas duas seleções, vi um jogo, salvo seja, quer de uma, quer de outra seleção, mas vou contrariar a tendência da casa de apostas e vou apostar no Peru. Muito bem. Filipe? Eu acho que vai ser Paraguai. Não sei, aqui já é um palpite. O Peru falta-lhe a principal figura, né, que é o Paulo Guerreiro. Acho que não está a jogar, não tenho a certeza que não tenho visto jogos, mas não estou a dizer nenhuma asneira, não está a jogar, não. Não, eu não sei se está inscrito para esta prova, mas nos jogos que vi não o vi, de facto. Pois, exato. Então, a principal figura tem sido o Carrilho. Exato.
eu acho que vai dar Paraguai porque tem sido mais equipa do pouco que tenho visto. Parece-me ter que se calhar tem mais individualidades o Peru, mas o Paraguai se calhar está já melhor como equipa, portanto vou para o Paraguai. Muito bem. E Filipe, vamos para a Argentina, Equador. Aqui vou dizer Argentina. O Messi aqui tem a última oportunidade de ganhar um troféu para a sua seleção. Depois de várias tentativas em que chegou a bola batia na barra, digamos assim, e não entrava, duas finais perdidas, mais uma final perdida acho que há uns anos atrás. O Messi tem aqui 3 finais do Mundial e as 2 Copas Américas, ou é ganha agora ou já não ganha. E a equipa tem boas individualidades, porque a seleção argentina é sempre a seleção argentina, se calhar não tem o mesmo poderio de há uns anos, mas continua a ser mais forte que o Equador, e se tudo correr como normal, será a Argentina. Armando. Olha, Argentina, creio que a Argentina vai ganhar, mas se não ganhar não será surpresa nenhuma, porque a Argentina, quando chega à fase do mata-mata, é uma aflição. E portanto, tem melhor equipa, tem melhores jogadores, mas costuma falhar nestas fases. E depois tem uma coisa que é o Messi, já falamos aqui na semana passada, o Messi do Barcelona é uma coisa, o Messi da seleção da Argentina é outra, embora no último jogo da fase de grupos tenha feito uma boa exibição. Acredito que pelo menos esta passarão, depois na próxima logo se vê, mas eles costumam tremer muito, muito quando é eliminar. E a seguir vão jogar com o Uruguai ou com a Colômbia. Encarnação, Argentina e Equador. Olha, penso que com maior ou menor dificuldade também que a Argentina irá vencer, portanto a minha aposta vai para a seleção da Argentina. Muito bem, Encarnação, insistimos por aí, Uruguai, Colômbia. Olha, eu vou dizer e vou apostar na Colômbia. Pelo que eu vi do Brasil-Colômbia, e se não fosse o gol marcado aos 100 minutos por parte da formação brasileira, penso que foi das seleções que, e pelo que eu tenho visto desta Copa América, conseguiu bater o pé de uma forma fincada com a seleção canarinha. Por isso, o Uruguai tem estado alguns furos abaixo também daquilo que eu esperava, mas aposto na seleção da Colômbia para este encontro frente à formação do Uruguai. Armando. Aqui, Uruguai, e explico porque é das equipas que melhor defende na América do Sul. Na fase de grupos, foi a par da Argentina e do Brasil, formaram o trio das equipas que menos gols sofreram, apenas 2, e isso numa fase a eliminar, em jogos a eliminar, é extremamente importante. E além disso, tem uma defesa e um meio campo, aliás, a equipa toda, os atacantes também, é uma equipa que joga junto há mais tempo. A Colômbia passou por problemas recentes, e além disso há também um fator que temos aqui a considerar e que às vezes acaba por influir no rendimento das equipas, que são os problemas sociais e até políticos que se vivem neste momento na Colômbia e que de uma forma ou de outra afetam sempre uma seleção. Portanto, creio que o Uruguai vai passar e depois teremos um Argentina-Uruguai nas meias finais, pelas minhas contas, que aí é que vai ser um daqueles jogos entre 2 das 3 seleções mais tituladas da América do Sul e vai ser seguramente um grande jogo. Filipe, Uruguai-Colômbia. Aqui vou pelo Uruguai. Até gostava de ganhar sem a prova. Gosto muito do Oscar Tavares, é selecionador há 15 anos, mesmo naquela forma física já debilitada, vai com o seu não é andarilha, aquele bengala com a muleta assim, com a muleta. Pá, gosto muito da seleção uruguaia, acho que é uma seleção que é super, pronto, e não esquecer que nos eliminou há 3 anos do Mundial, é uma seleção que é difícil marcar golos. Está bem que se calhar os jogadores que já estão algo envelhecidos, mas por amor de Deus, quem tem o Cavani e o Suárez da frente, o Godinho e o Giménez, que está no auge das suas capacidades cá atrás, mais o Betancourt, mais o Torreira, é uma seleção forte. Acho que é até mais a equipa que a seleção colombiana, que se calhar não tem as suas principais figuras como tinha há uns anos atrás, como o Falcão e o Rames, e portanto eu acho que poderá dar o Uruguai, parece-me mais melhor equipa e com melhores individualidades. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo. Obrigado pela vossa presença.
Espero que tenham gostado. Voltamos na próxima quinta-feira. Boa noite.